Olá a todas e todos. Hoje o assunto é liberdade de expressão relativa às fake news. Como todos já ouviram falar, as fake news não são propriamente um fenômeno novo, né? Essa ideia de se veicular uma informação falsa para tentar dilapidar a personalidade, divulgar, diminuir um adversário, um inimigo, enfim, divulgar algum tipo de notícia falsa contra terceiros, ela talvez tenha surgido logo que a humanidade aprendeu a se comunicar, né? Muitas vezes a fake news historicamente atendia pelo nome de fofoca. Então não é nada, não é uma novidade do ponto de vista da sua existência, mas no contexto que nós vivemos, e sobretudo depois em nosso país das eleições de 2018, a fake news assumiu uma relevância extraordinária. Por quê? Porque com a potencialidade das redes sociais, que são capazes em minutos de viralizar uma determinada informação e, portanto, muito mais rápido às vezes que uma TV, que tem pelo menos uma emissão conhecida e uma origem conhecida, as fake news surgem, não se sabe bem de onde, são espalhadas, não se sabe bem por quem, mas elas têm a eficácia destruidora do alvo contra as quais elas se dirigem. Mas como é que eu distingo fake news de uma opinião negativa, de uma crítica, até de uma mentira? Então eu quero aqui fazer o primeiro alerta: fake news não é mentira. Vamos aqui tentar definir o que eu estou querendo dizer. Se eu critico um adversário meu e digo, este adversário, esse candidato a prefeito é um incompetente, isso não é uma fake news. Pode ser até uma mentira, mas não é fake news porque sou eu, ou o meu partido, ou o adversário, claramente identificado, portanto, na sua origem, fazendo uma crítica que o meu adversário diz: é mentira, eu sou competente. Isso é possível no debate político, isso é natural no debate político. O que não é possível e caracteriza a fake news são três elementos. Em primeiro lugar, óbvio, a falsidade da informação. Em segundo lugar, que essa falsidade vem travestida de um fato verdadeiro. Ela assume uma roupagem de modo a não permitir que aquele que vai receber a informação tenha prévio conhecimento da sua origem, que é o terceiro elemento, da onde que ela vem. Então, por exemplo, se eu, citando esse mesmo exemplo, um candidato criticar um adversário dizendo: você é incompetente, você não fez isso, você fez aquilo, você foi um péssimo prefeito, sua família é uma porcaria, isso é do show, pode até ou não ensejar direito de resposta, mas eu conheço o emissor e eu, quando sou o terceiro que assisto esse conflito, tenho a chance de formar a minha convicção sabendo todos os elementos. O que diferencia uma fake news é se fosse propagada nas redes sociais uma notícia dizendo o seguinte: em pesquisa realizada na data tal, a Folha de São Paulo, ou o Estado de São Paulo, ou qualquer outro blog conhecido, o New York Times, como a gente já viu, provou que fulano de tal era incompetente. A diferença disso é que a fake news não permite a quem recebe a mensagem ter conhecimento da sua origem, e ela se traveste de uma questão verdadeira, com o dolo, como a gente chama em direito, com a vontade consciente de destruir a reputação daquele que é alvo da fake news. E, portanto, por essa característica, pela fake news não ter uma origem clara, ela já transborda, já viola o limite que a liberdade de expressão tem no nosso sistema constitucional. A liberdade de expressão, dentre outros dispositivos, ela é assegurada na nossa Constituição pelo inciso 9 do artigo 5º da Constituição Federal. Só que mesmo nesse inciso 9, nos direitos e garantias fundamentais, no finalzinho, ao se descrever que garante a liberdade de expressão, direito à opinião, etc., diz: vedado o anonimato. E, portanto, toda fake news é, desde logo, ilegal porque ela é anônima. Ela não tem clareza da sua origem. Vou dar dois exemplos de casos concretos de fake news. Um recente, um mais antigo. Recente. É um determinado candidato à prefeitura de Curitiba que várias vezes se discute se ele vai ou não vai ser candidato. Um determinado jornal publicou dizendo que ele certamente não vai ser candidato, como notícia, e não revelou a fonte. A Justiça Eleitoral aqui de Curitiba recentemente deferiu uma representação, que foi inclusive feita pelo meu escritório, considerando aquela afirmação sem fonte uma fake news. Ou seja, mesmo que ela tenha a identidade comprovada, como ela é uma informação sabidamente falsa, foi determinada a sua retirada do ar. E o exemplo talvez mais grave de fake news, me desculpem até pelo pitoresco do exemplo, foi na campanha de 2018, onde atribuíam ao então candidato do Partido dos Trabalhadores, o Fernando Haddad, o fato de que quando ele estava no Ministério
da Educação, ele teria publicado cartilhas que incentivavam relações homossexuais entre crianças, até com a feitura de uma mamadeira que tinha a forma de um pênis, né? Isso disseminou sem origem, não se sabe quem fez, pode-se presumir que foi adversário, e isso é um exemplo de fake news, porque quando se divulgaram essas informações, dizia-se que jornais, noticiava-se isso como se algum jornal, revistas de credibilidade, jornais com tempo de circulação, tivessem divulgado isso. São dois exemplos de fake news que demonstram o perigo e, ao mesmo tempo, como se pode identificá-lo. Nesse contexto, o que podemos fazer para combater as fake news? Em primeiro lugar, do ponto de vista eleitoral, toda e qualquer fake news ela é proibida, ela é ilícita. E aqui vai uma novidade para você que é candidato ou candidata, para partido ou para coligação. Na resolução do TSE que regula a propaganda eleitoral, a resolução 23610, o Tribunal Superior Eleitoral, com muita inteligência, incluiu um dispositivo no artigo 9º da resolução que diz o seguinte, que quando o partido candidato à coligação, ou seja, os agentes políticos, os atores da disputa eleitoral, reproduzem em suas páginas, em suas opiniões, em suas redes sociais, em seus sites, alguma notícia, se ela for uma fake news, o partido, o candidato, a força política é objetivamente responsabilizada. Porque esse dispositivo do artigo 9º diz, mesmo que seja uma repostagem, uma divulgação, uma republicação de algo divulgado por outra fonte, ao redivulgá-la, ao repostá-la, ao massificar, o partido político, o candidato, ele assume a responsabilidade acerca da veracidade daquela notícia. E além disso, hoje, a legislação eleitoral possui mecanismos extremamente contundentes de controle das fake news. Em primeiro lugar, desde sempre a gente tem o artigo 323 do Código Eleitoral, que é de 1965. Não se imaginava naquela época que seria utilizável para as fake news, mas o 323 diz que é crime difundir informação sabidamente verídica sobre candidato, partido ou coligação. Além disso, há a figura que foi inserida agora na legislação eleitoral da denunciação caluniosa eleitoral. Quando eu, por exemplo, imputo a um adversário meu um fato sabidamente falso e que, na verdade, não é crime, não é inadequado, eu posso responder criminalmente. E para concluir, para combater essa força que as fake news têm pela capacidade de disseminação, hoje a nossa legislação eleitoral veda, de um lado, a compra de cadastros e de outro, o disparo em massa de mensagens por meio das redes sociais. Ou seja, se você é candidato, partido ou coligação, eu lhe faço uma recomendação contundente. Muito cuidado ao se imiscuir no debate para que você não seja parte de um processo de divulgação e de massificação de fake news, porque as consequências jurídicas podem vir desde uma representação que vai lhe aplicar uma multa, pode ser uma conduta criminal, pode chegar a dar cadeia, dar sanções criminais, mas, sobretudo, o abuso no uso dessa situação de fake news contra adversários pode causar um abuso dos meios de comunicação e aí a consequência grave pode ser a cassação do mandato, do registro ou do diploma do candidato que cometeu a infração. Agradeço de novo e estamos aqui à disposição para continuar conversando sobre direito eleitoral.